Fala galera do canal Motosano, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Primeiramente, nesse vídeo eu quero agradecer a todos os meus inscritos. Eu completei agora um total de mais de 800 seguidores aí numa das redes, né? E eu acabei fazendo o mesmo canal nas outras redes também. Então, se você me segue ou tá gostando dos meus vídeos e tal, e quer me seguir, quer acompanhar mais vídeos, tudo que acontece sobre a Dominar 250, sobre como tá sendo a minha evolução como piloto novato, moro em São Paulo, no meio do trânsito, aquele jeito mesmo de ou aprende, curso intensivo de pilotagem de moto. Então eu evolui muito rápido mesmo, tô bem melhor nas minhas habilidades comparado ao dia que eu peguei a moto. Isso não faz nem 3 meses ainda, galera, faz acho que 2 meses e meio hoje, e eu melhorei minhas habilidades. Eu não tenho nem como mensurar o tamanho de como eu tô melhor hoje na pilotagem, né? É claro que para isso eu treino e faço questão de conhecer a minha moto e conhecer os potenciais e os limites dela e o que eu posso e o que eu não posso fazer com ela. Então nesse vídeo, galera, eu quero falar para vocês 5 coisas que vocês precisam saber antes de você comprar e ter a sua primeira moto, tá? Então assim, a primeira delas é a própria moto. O que eu quero dizer com isso, tá? Primeira coisa, galera, que eu tenho que recomendar para vocês e dizer para vocês tranquilamente, com toda a certeza do mundo: você não precisa, não tem necessidade e é até arriscado demais mesmo você começar com uma moto de alta cilindrada. Por quê, galera? Primeiro passo: andar de moto é divertido em qualquer cilindrada, acredite em mim. Você que está começando, você que está querendo comprar sua primeira moto, você que está tirando sua habilitação ou está tirando a sua habilitação agora, acredite em mim, essa fase de aprendizado, de você ganhar confiança, de você andar com a moto, de você ter o prazer e descobrir como para mim pelo menos, e para todo motoqueiro, a maravilha e o prazer que é você andar de moto. Acredite em mim, você não precisa de uma moto de alta cilindrada. Uma moto de baixa cilindrada já vai te dar toda essa emoção que eu tô falando para você. Ponto número 1, primeira coisa, a sua segurança, tá? Isso eu tô falando só em relação ao primeiro ponto da moto, tá? A sua segurança. Você começar com uma moto de baixa cilindrada vai fazer com que você acostume de como funciona uma moto, de como é pilotar uma moto no trânsito, de como é você ter essa sensação de liberdade, e também quais são as consequências de você andar de moto na rua. Como você pode ver, você anda desprotegido, suas pernas, seus braços, suas costas, tirando sua cabeça praticamente, que está protegida no capacete, o resto do seu corpo está todo ali desprotegido, e a moto também. Então assim, essa é uma das coisas que você tem que levar em consideração. Se você está começando, você vai cometer muitos erros, é normal, galera, faz parte do aprendizado. E cometer um erro numa moto 150 é uma coisa, cometer um erro numa 300 para cima, vamos colocar assim, é outra coisa. As consequências são muito maiores. Então a primeira coisa que eu espero que você me ouça nesse conselho, que é primordial para a sua vida, para a felicidade da sua família: não precisa começar numa moto de alta cilindrada. Se você puder, começa numa moto até usada e antiguinha até. Antiguinha que eu quero dizer assim, para você não gastar muito aí nessa primeira moto. Por quê? Porque você vai aprender, você vai pegar todas as manhas. É claro que todos nós temos o desejo e a vontade de ter uma moto legal, aquela moto que a gente acha bonita, aquela moto que tem presença para quem liga para isso, aquela moto que vai te atender no que você usa, que é o segundo ponto aí em relação à escolha da moto. Para que você vai usar essa moto aí que você quer comprar?
é para você trabalhar, vai fazer Uber 99, vai fazer entrega de iFood ou entrega daquelas de Mercado Livre que sai carregadão. Esse é o primeiro ponto que vocês precisam saber. Se vocês andam só na cidade, igual eu aí, ó, trânsito, ou vocês andam em rodovia, isso também é primordial vocês saberem antes de ter a primeira moto. Então por isso que eu falo para vocês, independente de qual seja o uso de vocês, ter uma primeira moto de baixa cilindrada vai te dar toda a bagagem que você precisa para começar a entrar nesse mundo. E depois, caso você queira, você troca de moto. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas essa primeira experiência é fundamental que você tenha. E olha que vocês estão falando com uma pessoa que acabou de fazer isso. Como eu disse, eu não tenho nem 3 meses de moto nova ainda, 0. É minha primeira moto. Eu tive pouquíssimas experiências com moto antes de eu ter a Dominar. E eu já quero trocar de moto. Aí vocês falam assim, então você já deveria ter pegado a moto que você quer. Se você tivesse condições para isso. Sim, eu tinha condições para isso. E sim, eu tenho condições para trocar a moto agora. Mas uma coisa que é justamente isso que eu quero passar para vocês, tá? Eu ter começado com a Dominar foi muito bom para mim, porque eu cometi vários erros com ela. Ela é uma moto pesada, ela é uma moto que me ensinou muito sobre andar de moto e sem eu ter o risco de uma moto de alta cilindrada. Por exemplo, em inúmeros erros que eu tive, tanto de freagem, quanto de aceleração, quanto de equilíbrio da moto e tudo mais. Se fosse uma moto de alta cilindrada, talvez eu não tivesse conseguido controlar. E é normal. E hoje, com a habilidade que eu ganhei com a Dominar, com tudo que ela me passou, com toda a experiência que eu ganhei nela, porque assim, galera, a experiência não é tempo, é prática. Então assim, eu rodei agora com ela, eu estou aproximadamente aí próximo dos 3.500 quilômetros. Então são 3.500 quilômetros, a maioria deles assim, ó, como vocês estão vendo agora, no meio do trânsito. É mais difícil? É mais difícil para mim, mas da mesma forma que é mais difícil, é uma maneira que me fez, é como se fosse um curso intensivo de pilotagem, porque eu passo por situações arriscadas e complexas e difíceis todos os dias. E as primeiras vezes que eu andei nesses corredores foi difícil, eu tinha medo, eu ficava muitas vezes atrás dos carros para eu não atrapalhar os outros motocas. Então assim, faz parte do seu desenvolvimento. Então assim, não tem problema você começar numa moto de mais baixa cilindrada. E outra, eu vou te dizer mais ainda sobre isso. Uma moto de baixa cilindrada vai te dar a experiência de você entrar no mundo das motos. E aí é que você vai começar a conhecer motos de verdade, tipos de moto, estilos de moto, estilos de motores de moto, estilo de guidão, de banco, de altura de guidão, de envergadura de guidão, carenada, não carenada, moto mais alta, moto mais baixa. Tudo isso vem depois, galera, não vem na primeira moto. Então assim, vai por mim. Tá, eu estou me estendendo nesse primeiro ponto, porque é um ponto muito importante, tá? Vai por mim, tá começando, pega uma moto de baixa cilindrada, tenha experiência. Se você for igual eu aí, ó, passou 3 meses, nem 3 meses, pronto, eu já tô pronto. Não precisa muito se você treinar. Então passe por isso, vai por mim. Que aí, quando você for para uma moto de maior cilindrada, como eu vou agora, você vai muito mais tranquilo, você vai sossegado. Por exemplo, se você acompanha meus vídeos, você já sabe, eu já decidi qual vai ser minha próxima moto, eu já fiz o teste nela. E aí que está o ponto chave. Quando eu fui fazer o teste nela, eu ainda tinha medo de que, será que eu estou pronto para fazer o teste nessa moto? Será que é seguro para mim andar nessa moto? Essa moto é uma moto rápida, é uma moto que todo mundo elogia, é uma moto que todo mundo diz que é uma moto que anda muito. E aí eu fui fazer o teste na MT-03. Eu fui com medo. Tanto que eu tive 2 oportunidades e na primeira oportunidade que eu tive de fazer o teste nela, eu recusei. Eu preferi
me preparar mais e fazer outro dia. No dia que eu fui fazer o teste nela de verdade, eu fui com um certo medo também. Mas quando eu sentei na moto, que eu acelerei ela, que eu comecei a andar com ela, que comecei a sentir como é a MT-03, e que vocês não têm ideia o orgulho que eu tive, a sensação maravilhosa que eu tive de prazer, de saber que, poxa, todo o meu treino, todas as dificuldades que eu passei com a Dominar, todo o prazer que eu tive com a Dominar, tudo isso realmente fez diferença, e muita diferença mesmo, de verdade. Eu tô pronto para ter uma moto de maior cilindrada, eu tô confiante, eu tô principalmente seguro para ter uma moto de maior cilindrada. Então esse primeiro passo, galera, é muito importante. Então assim, vai com calma. Tá começando a primeira moto de vocês, você não tem habilidade, não tem experiência. Vai com calma, galera. O mundo não vai acabar. Você vai ter a oportunidade de ter a moto dos seus sonhos. E ó, eu digo mais ainda para você. Eu digo muito mais. Todo mundo, quando entra nesse mundo, já tem a idealização daquela moto que a gente sonha. Eu tenho, você tem, todo mundo tem, certo? No meu caso, eu sempre tive eu panguando olhando para trás, e o trânsito andou, podia ter saído já atrapalhando o cara. Então assim, olha no retrovisor, para isso que ele serve. Então vocês veem, ó, até agora a gente comete erros, é normal, tá? Então vamos lá. Todo mundo tem a moto que sonha. Pra mim sempre foram as carenadas. Meu, que sonho é ver as carenadas. A primeira delas, a RD 350, nossa, eu achava aquela moto linda. Hoje eu não acho ela tão linda assim. Por quê? Porque as motos evoluíram e você vai mudando aí as suas preferências. Mas na época eu achava ela linda, mas nessa época da RD 350 eu não tinha vontade de ter moto ainda, eu achava perigosíssimo. Então, hoje as carenadas, eu acho a Ninja uma moto maravilhosa, mas é aí que eu falo pra vocês, a minha experiência com a Dominar, o meu teste com a MT, olha só, as experiências que você vai tendo com as motos, você vai entendendo qual é o seu estilo, qual é o seu estilo de pilotagem, qual é a posição que você tem que ter na moto para ficar mais confortável. Então, por exemplo, a Ninja é linda, é uma baita moto, a Kawasaki é uma baita montadora, me seduziu muito mesmo, mas é um estilo de pilotagem agressivo, que você fica em outra posição. Então será que é isso mesmo que você quer? Então assim, tenha a experiência da moto menor. Curta isso, curta esse desenvolvimento que você tem. Acredite em mim, esse desenvolvimento de você andar a 10, a 20, depois a 30, depois a 40, é satisfatório, é prazeroso. Você mesmo vai se sentir orgulhoso de você mesmo, das suas evoluções. E a grande vantagem é que, se assim, no meio desse percurso você errar, ok, você está numa moto de baixa cilindrada, o seu erro é um erro de baixa velocidade, você vai conseguir corrigir com mais facilidade e não vai se acidentar, tá bom? Vai por mim. Tá. Eu ia falar de 5 pontos nesse vídeo, mas eu vou falar dos outros 4 em outro, porque eu estendi demais nesse primeiro ponto que eu acho importantíssimo e que acho que vocês têm assim, a minha obrigação eu tenho de passar para vocês essa experiência e dar esse conselho para vocês, tá bom?